Vocês aqui mais uma vez. Para quem não sabe, quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo à leitura que está presente em mais de 30 cidades brasileiras, já atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Jacques Fuchs, pesquisador, visitante da Universidade de Harvard, pós-doutorando em teoria literária na Unicamp, e, no ano passado, recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria estreante, menos de 40 anos, com o seu livro Antiterapias. Boa noite, Jacques. Prazer. Boa noite. Paula, boa noite, todo mundo. Você tinha me falado que ia ter 1,5 milhão de pessoas hoje aqui, né? Não, estou brincando. Mas obrigado a todos pela presença, é uma honra. Público qualificado. O Evandro que fala, né, que ele tem 47 leitores, não é, Ronaldo? Mas, para ele, os 47 leitores são os mais importantes do mundo, né? Tá certo. Não, obrigado, é uma honra estar aqui, estou muito feliz, adoro falar sobre o meu livro. Agora que eu estou começando a falar sobre ele, então... Conta para a gente, Jacques, por que esse nome, Antiterapias? O que é antiterapias? Bom, na verdade, eu já respondi essas perguntas algumas vezes, eu sempre acho que a minha resposta não é boa o suficiente, né? Então, vou tentar formular um pouco mais. Bom, eu sempre imaginei eu acho que uma terapia, né? Na verdade, já estudei muito, conheço muitas, né, psicanalistas e psicólogas, e eu acho que quando você vai numa sessão de análise ou de terapia, você tenta contar a sua vida da forma mais crua possível, mesmo que você não consiga não inventar, porque você está contando alguma coisa e no ato de você contar, você inventa, você tenta contar esses momentos, essas coisas que você vive, que você sente, da forma mais crua, na forma que você consiga, né, entender ou fazer com que o outro entenda ou inventar alguma coisa que faça sentido. Mas quando você escreve, quando você tem a capacidade de escrever, você pode inventar um pouco mais, você pode idealizar, você pode escrever que o amor que você teve foi o maior amor de todos, ou que o sofrimento que você teve foi o pior sofrimento de todos. E no momento que você escreve, você vai fantasiando, você vai ressignificando, você vai reinventando as suas próprias memórias. Então, por isso que eu chamo de antiterapias, né? Quando a terapia você tenta fazer uma coisa crua, a antiterapia você tenta fazer uma coisa literária, uma coisa mais bonita, que engrandeça de alguma forma a sua vida, né? Ou que torne, né? O Mário Quintana que falava isso, né? O que você faz quando você está muito triste? Aí ele fala, quando eu estou muito triste mesmo, aí eu fico muito triste. Aí eu penso um pouquinho, tal, aí começo a escrever. Aí ele vai escrevendo. Aí no final, na hora que ele acaba de escrever, ele olha. Aí ele fica feliz, porque ele conseguiu passar toda tristeza para, né, de alguma forma, para o papel. E aí ele diz que fica feliz, né? Mas eu acho que a gente nunca deve confiar nos escritores, né? Tudo mentira. Tudo ficção. Gente, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão. O Leandro está aí com o microfone e ele vai até a pessoa. O livro tem muita coisa de autobiográfico, né? Da sua infância em Belo Horizonte. E o que é ficção? E conta um pouquinho primeiro da história do livro e fala para a gente o que é ficção aí e o que realmente é autobiográfico. Acho que tem um amigo meu ali, eu acho que ele até escreveu para mim que era... Eu escrevi a autobiografia dele, né? Te conheci. Bom, essa, na verdade, é um livro que né, um jovem judeu em Belo Horizonte, numa comunidade judaica mineira, que é uma comunidade judaica muito pequena. Aqui em São Paulo, eu acho que vocês, né, qualquer pessoa já deve ter ouvido falar na comunidade judaica, ou conhecer algum judeu, etc. Mas em Belo Horizonte isso não é verdade. Muitas vezes você fala que você é judeu, a pessoa olha assim para você, mas eu acho que só existia na Bíblia. E aí você, não, de verdade existe, principalmente no interior. Eu dava aula no interior de Minas Gerais, numa cidade que chamava Caratinga. 6 horas... Chama ainda, Caratinga. Exatamente, acho que não acabou ainda.
Você viaja 6 horas para o interior, aí você chega lá, eu lembro que eu tinha uma professora, a gente conversando, eu falei, eu sou judeu. Ela olhou assim, me encostou, mas achei que só tinha na Bíblia, que já tinha acabado há não sei quantos mil anos. Eu falei, não, é de verdade. Então, essa comunidade judaica em Belo Horizonte é muito pequena e eu, né, tanto o personagem do meu livro quanto eu, a gente cresceu nessa comunidade judaica, em torno de 2.000 pessoas, muito assimilada. Existe um reduto um pouco conservador, mas, sei lá, 30 pessoas conservadoras, 40 pessoas liberais e o resto assimilado. E aí esse judeu, né, esse jovem judeu, ele nasce, ele vive numa escola, né, na infância dele, uma escola judaica, que na minha sala e na sala desse personagem era a maior sala do colégio, tinha 10 pessoas. Então ele vai tentando, né, essa é a história desse jovem judeu de Belo Horizonte tentando se entender, né, tentando recordar, né, reviver essas memórias de um passado, de uma sociedade, de uma comunidade super pequena, e tentando entender o que está acontecendo, como que ele vive. Só que uma questão que eu me imponho nesse livro, que, bom, no meu primeiro livro, que foi a minha tese de doutorado, que chama Literatura e Matemática, eu trabalhei com o escritor Jorge Luiz Borges e com o escritor Jorge Perrec. Eles usam um pouquinho de matemática para fazer literatura, então eles se impõem algumas regras para escrever. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E esse autor, esse personagem, ele também se impõe regras para escrever. Então, cada capítulo que ele está recordando, que ele está falando sobre a sua própria vida, na verdade, nada disso é inédito. Tudo ele tem que achar algum correspondente literário, alguma grande que esse personagem, né, pensa que que faz parte desse cânone literário. Então, cada capítulo ele tá fazendo referência a alguma questão literária muito importante. Tem um capítulo que deu muito problema lá em Belo Horizonte, né, porque a comunidade judaica é muito pequena, e você escrever um livro em primeira pessoa, então todo mundo se encontra nos personagens, né? Sou eu. Pode ser, mas pode também não ser. Mas tem um capítulo que esse personagem fala sobre a Divina Comédia. E o Dante, acho que alguns devem saber, que o Dante pegou e criou os círculos do inferno para colocar as pessoas que ele não gostava lá, né? E o personagem faz a mesma coisa. Vocês podem imaginar que as pessoas que acharam que eram personagens desse círculo do inferno mineiro não ficaram muito felizes, né? E aí é bem interessante que você pode se proteger através da ficção. Não, é tudo ficção, né? Tem um episódio que, quando ele sai desse mundo protegido, né, dessa comunidade, aí, então, ele passa a ingressar uma escola católica, que aí ele vai ter o contato com a realidade, com a discriminação, com o mundo real, como é. Isso aconteceu na sua vida? Como que foi isso? Eu acho que não da forma como está escrita, porque a forma está escrita é uma forma que você pode né, criar um pouco mais. Mas nesse momento que esse personagem sai dessa escola, né, judaica e vai para uma escola católica, porque em Belo Horizonte essa escola judaica só vai até 11, 12 anos. E depois você tem que ir necessariamente para uma escola católica. E aí acontece um monte de outras coisas, e aí eu começo a discutir um pouquinho também sobre o misticismo judaico, sobre a cabala, sobre a visão do outro historicamente em relação ao judeu. Então esse personagem fala, será que eu estou de novo atrapalhando esse mundo católico? Será que de novo eles estão me acusando de pelo deicídio, né? A palavra deicídio é matar Deus, né? Durante muito tempo, acho que na década de 80 só, que o Papa João Paulo II publica uma como que chama aquela cartilha papal, mas não é cartilha, não. Concílio, como chama? Encíclica. Obrigada. Isso. Ele publica uma encíclica papal falando que não foram os judeus que mataram Jesus e que não é mais para acusar os judeus de deicídio, né? Mas durante muito tempo essa acusação foi a culpa coletiva, né? Exatamente. Que você fala. Então na verdade, esse personagem fala sobre isso né, nessa mudança
do mundo judeu para a entrada nesse mundo católico, mas ele faz essa mudança recordando a história. Então, o livro tem muita pesquisa, o livro tem muita citação, muita antropofagia, que eu brinco, né? Porque eu vou roubando mesmo algumas partes de muitos livros. Então, se você conhece Proust, se você conhece Joyce, se você conhece Drummond, se você conhece Rosa, você vai encontrar essas partes. Se você não conhece, você vai achar que é o próprio personagem falando. Eu faço uma brincadeira, uma anti-brincadeira, né? Hoje, no Facebook, todo mundo escreve assim, vamos todos para o Sesc, Clarice Lispector, não é? A palestra no Sesc hoje vai ser muito boa, Jorge Luiz Borges. E aqui no meu livro eu faço justamente o contrário, né? Eu pego algumas partes de outros autores e coloco aí. Foi o Jacques, né? Ou foi o personagem que escreveu. Mas, à medida que você conhece mais literatura, você vai vendo que não foi esse personagem que escreveu. E eu acho que isso que é bonito, que você vai redescobrindo a literatura no momento da leitura, ou você pode redescobrir essa literatura alguns anos depois. E cada capítulo tem uma epígrafe. Você faz uma citação de um escritor famoso, coloca o nome. E, durante o capítulo, a gente vai encontrando esses trechos sem nenhuma referência, como você falou, ao autor. Não tem aí um perigo do plágio, de alguém falar, mas isso aí é Guimarães Rosa? Está no meio do livro do Jacques? Como assim? Maldito Jacques. Né? Na verdade, eu sempre fico com medo assim, de ter algum juiz, algum advogado que queira me prender, né, no final da sessão. Mas não, eu acho que não. Assim, é lógico que quando você pega um livro, se eu pegar o Grande Sertão Veredas, copiar ele na íntegra e assinar Jacques Fuchs, ou então Ronaldo Caggiano, isso vai ser um problema, né? Acho que isso... Não que eu estou querendo roubar o Proust, eu estou homenageando o Proust. E justamente eu faço uma brincadeira com um conto. Tem um conto do Borges que chama Os Precursores de Kafka, que ele inverte essa cronologia. Então, vamos supor que você não conheça nada de Joyce. E aí você leia um capítulo, tem um capítulo meio polêmico aqui no meu livro, sobre masturbação, por exemplo. Esse capítulo é muito joyciano. Você não conhece Joyce, você lê esse capítulo, que legal, né? Aí fica imaginando o que eu faço todo dia, né? Bom, e depois de alguns anos você leia Joyce, e aí você descobre aquela parte que o Joyce também faz exatamente o que aquele narrador, né, o que aquele personagem do Antiterapias fez. Aí o que você faz? Foi o Joyce que me copiou, ou fui eu que copiei o Joyce? Quem que criou primeiro, entendeu? E será que foi o Joyce que foi o primeiro a criar essa questão? E uma brincadeira que eu faço, o começo do livro tem várias citações, e, na verdade, eu não uso como epígrafes. A palavra que eu uso são prefácios. Então, eu brinco que são esses escritores que estão prefaciando a minha obra. Uma coisa bem... né? O Tolstói prefaciando Antiterapias, né? Tem uma outra coisa muito interessante. Gente, quem quiser fazer pergunta, interrompe, fica à vontade. Eu achei a sua estrutura narrativa telegráfica, muito telegráfica, e muitas perguntas, muitas indagações, seguidamente, assim, né? O que você buscou criar com isso? É um suspense? É uma forma de puxar o leitor? Eu acho que a estrutura, né? A gente estava traduzindo, existe uma tradução para o inglês, que eu estava morando lá nos Estados Unidos, e aí eu fiz algumas leituras lá nos Estados Unidos do livro, né, em inglês e português. Então, a estrutura do livro não é uma estrutura linear. Então, não é de se espantar que exista um parágrafo inteiro só com palavras, né? Palavra, ponto, palavra, ponto, palavra, ponto. Então, é um estilo, uma estrutura literária diferente. E eu acho bem legal, que é como se fosse um fluxo, né? Na verdade, uma coisa que vai te martelando, que vai acontecendo na sua cabeça. Eu acho que isso também existe, essa proposta estrutural do livro. Além de ter uma proposta, né, dessas referências, dessa cultura judaica, dessa utilização da cabala, das citações, eu acho que também tem uma preocupação com a estrutura. E essa estrutura tem gente que gosta e tem gente que se sente um pouco... O que está acontecendo, né? Porque não é aquela estrutura bonitinha, né? Era uma vez, aí
É uma coisa mais, tipo, alfinetando o tempo todo, né? E alfinetando o próprio personagem. Boa noite, meu nome é Andréia. Queria fazer, são duas perguntas, na verdade, uma que eu queria ouvir um pouquinho da relação entre literatura e matemática que você faz. E a pergunta propriamente dita é, se você enxerga onde que você é mineiro, onde que você é judeu, onde que você é brasileiro, onde que você é internacional, e se isso é uma preocupação ou não é na sua escrita. Não, a gente vai ficar aqui até a 00:30 hoje, para responder tudo. Obrigado, Andréia. Então, a literatura e matemática, minha formação é meio bagunçada, né? Eu comecei a estudar engenharia elétrica. Na verdade, eu sempre fui... No colégio, a gente não pensa muito. Aí, o que está acontecendo lá que você é bom, você vai e segue, né? Então, eu nunca imaginei que o mundo podia ser outra coisa que não engenheiro, matemática, né? Isso é uma coisa meio judaica também. Você pode escolher entre qualquer coisa, desde que seja engenharia, medicina ou direito, né? Então, eu escolhi. Em todas as áreas, tudo que eu podia escolher, eu escolhi engenharia, né? Eu não era muito feliz com a engenharia, não sei, e aí acabei mudando para matemática. E eu sempre gostei de ler, sempre lia Borges. O Borges, para mim, era um cara que a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, não estou entendendo nada, por que isso aqui é bom, né? E aí lia, não entendia nada, e continuava sem entender, e achava maravilhoso, né? A ignorância que aquilo podia me trazer. E aí fiz mestrado em computação. Na verdade, eu fiz um mestrado em filosofia e um em computação. Acabei defendendo só em computação. Aí eu falei, o que eu vou fazer de doutorado, né? Comecei a estudar matérias de economia, que eram muito matemática, né? Micro, macroeconomia. E aí eu comecei a, por acaso, fazer umas matérias eletivas na faculdade de letras. Eu adorei aquilo, falei, uai, por que não tentar, né? Por que não fazer um voto de pobreza, né? E ir para letras, né? Porque, pô, engenharia eu estava bem, computação eu estava bem, letras... Não, assim, né? Tô bem, né? Acho que tinha que acabar todos os cursos, só ter o curso de letras, né? Só que aí eu pensei em fazer um projeto assim diferente que trabalhasse com, né, matemática de alguma forma. E o Borges, à medida que eu fui lendo e entendendo, eu descobri que ele, alguns momentos, quando ele trabalha com alguns paradoxos, com a questão da teoria de conjuntos, com o infinito, isso tudo tem muita matemática ali por trás. Só que eu nunca tinha pegado formalmente para estudar isso. E aí eu falei, uai, pode ser que dê uma tese, né, de doutorado, vamos pensar. E aí eu descobri esse outro grupo, que chama Olipô, que é um grupo de matemáticos e escritores, que foi muito famoso, ainda se reúne na França, mas não é tão famoso. E esse grupo tinha o Ítalo Calvino, o Julio Cortázar, que até escreve o Jogo da Amarelinha, que tem muito disso, e principalmente esse escritor que é muito, muito cultuado na França, que é um escritor judeu, inclusive, que perdeu os pais no Holocausto, que chama Georges Perec. E eles criam literatura usando algumas regras matemáticas. Então, eu pensei em juntar a literatura e a matemática nesses autores. E o Perec é um cara super interessante, porque é um escritor que perdeu, né, os pais dele, e ele perdeu quando ele tinha mais ou menos entre 4 e 5 anos. Então, se você estuda um pouco essas teorias da infância, você vê que uma criança entre 4 e 5 anos, ela não é tão pequena para não entender nada o que aconteceu, e ela não é tão grande para ter completo conhecimento sobre isso. Então, o Perec, ele cria uma literatura que é maravilhosa. Tem muita gente que lê o livro, que vai na livraria e compra o livro dele achando que é autoajuda, porque tem um livro que chama A Vida, Modo de Usar, que é o livro mais famoso dele. E ele cria uma literatura tentando controlar. Porque ele fala assim, a minha vida foi tão descontrolada, eu perdi meus pais, eu não sei o que fazer, eu vou fazer uma literatura que eu possa controlar. Então ele escreve um livro, por exemplo, que chama La Disparition, que é um livro de 350 páginas em francês. Ele publica esse livro, e aí o pessoal começa a criticar esse livro, né? Criticar, não, né? Faz uma crítica sobre ele, escreve na França pas mal, e aí depois eles descobrem que esse livro não tem a letra E. Ele escreve 350 páginas sem a letra E. Não que ele esqueça da letra E, ele usa só palavras que não têm a letra E. E a letra E em francês é igual ao A em português. Tem uma tradução para o espanhol que chama el sequestro. Eles tiram a letra A. Então, ele faz essa tentativa de controlar. Ele escreve um livro inteiro que chama Palindrome,
palíndromo. E aí, na hora que acaba o livro, ele fala assim, agora você pode ler de trás para frente, que é o mesmo livro. Então, palíndromo é, por exemplo, Ana. Então, você pode ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Agora, imagina um livro inteiro que você pode ler assim e assim. É o mesmo livro. Lógico que os espaços você não conta. Você pode juntar os espaços. Então, ele faz essa tentativa de controle. Só que é muito engraçado que ele discute isso. Ele mostra que a literatura não pode ser controlada, como a matemática, né? Como esse desejo utópico da matemática de controlar. Então, foi isso, mais ou menos, que eu trabalhei com literatura e matemática. E essa questão judaica, né, judaica, mineira, brasileira, do mundo, é uma questão bem interessante. Hoje, né, na contemporaneidade, isso muda um pouco, porque, né, o judeu sempre foi esse povo diaspórico. Né? A diáspora é essa coisa de não ter um lar, né, de estar sempre tendo que fugir, ou tá sempre tendo que se mover, né, de alguma forma. Com a existência do Estado de Israel, isso muda um pouco, né? Já desde 48 já existe um lugar. E hoje o mundo contemporâneo, né? As pessoas já mudam mais, né? Você vê outras famílias, né? Que já transitam, né? Então eu acho que isso fica um pouco mais fácil. Mas o fato de estar perdido no mundo historicamente, eu acho que isso é muito rico culturalmente, né? Porque você vai roubando de várias culturas e aí chega, você nasce. Eu lembro que na minha casa ainda se preservou algumas palavras em Yiddish, que é essa história entre o hebraico e o alemão. Então eu falava como se fosse português. E de vez em quando eu chegava lá no colégio católico, eu soltava uma palavra em Yiddish, aí todo mundo ficava me olhando, mas como você não conhece essa palavra? Então, acaba que você vai englobando. E eu acho isso, literariamente, muito rico, essa questão de você estar sempre se movendo, perdido, e sempre com o conflito. O que eu sou, né? Ou não sou nada. Né? Uma outra coisa que está no livro, que foi muito interessante, você realmente teve um colega neto de nazista? Isso aconteceu? É ficção? Não, então, é ficção. Né? Tudo é ficção, né? Para não ser processado. Bom, esse livro ele tem a parte, né, desse jovem judeu, e ele tem uma outra parte, para quem não leu, que é uma parte que vem escrita em itálico, né, como se fosse um diário. E essa outra parte conta a história desse neto do Martin Bormann, que é um da cúpula lá nazista, e que, se você estuda a história, você vê que, né, não se sabe muito bem o paradeiro dele, nem se ele parou um dia, né, nem se ele está entre nós, né. Mas esse pedaço é um pedaço histórico, na verdade. Na verdade, existiu né, depois que acabou a Segunda Guerra, esses nazistas começaram a fugir, né, e eles foram bem acolhidos em muitos lugares do mundo, inclusive eles foram para a Argentina, muitos, né, estão lá, e eles chegaram até o sul do Brasil. Não sei se vocês sabem, por exemplo, o sul do Brasil, todo ano eles lançam uma edição de gala, capa dura, bonita, do Minha Luta, do Hitler, né, que é o livro proibido. Aí vão lá, publicam, aí não pode publicar, aí tira, mas dá um ano, dá 2 anos, de novo eles publicam essa, e ninguém sabe quem é, ninguém sabe. Então existe esse grupo, né, de pessoas que fugiu e foi parar lá. Então essa história do Bormann, né, desse neto, eu conjecturo, não inventando, mas que ele poderia ter chegado ao Brasil, que ele poderia ter chegado em Belo Horizonte. E isso é bem histórico, porque existiram outros nazistas, né, do mesmo nível, que eles não escondiam o nome, né, que, né, tem um centro de documentação lá em Israel, o caçador de nazistas, né, ele sabia o paradeiro de muitos nazistas e não podia fazer nada, né, assim, perseguir ou pedir extradição. E hoje, né, não sei se vocês viram as notícias, há pouco tempo eles conseguem pegar um velhinho de 80 anos, né, mas eles já sabiam desse cara há 40, 50 anos, e agora pegam o cara não sabe nem o que ele é, né, e aí ficam questionando se vale a pena julgá-lo, se não vale, enfim. Bom, como eu já disse aqui, ele é pesquisador convidado da Universidade de Harvard. Conta também essa rotina, o cotidiano de uma universidade tão renomada como essa, e como que é seu processo criativo dentro dessa comunidade. Bom, a
universidade é bonitinha. Tem muito livro. Meus amigos ficam perguntando, o que você está fazendo aí, né? Porque os engenheiros, os médicos e advogados nunca sabem o que um pesquisador em literatura faz, né? Aí eu falo, não, eu estou aqui na Universidade Americana, eu quero ler todos os livros. Quando eu acabar, eu volto. Só que eu acho que eu não vou acabar, né? Sei lá tem 10 milhões de livros, eu devo ter lido uns 15, né? Ainda falta um pouquinho. Não, mas o que mais me surpreendeu na Universidade Americana, que eu acho fantástico, quando saiu, eu estava ano passado, estava morando lá, e aí eu sabia que o Prêmio São Paulo, né, que é esse prêmio que o livro ganhou, ia divulgar a lista dos finalistas. Aí eu sabia que ia ser um dia 15h e tal, fiquei lá conectado, aí saiu, eu fiquei super feliz. Para mim já era um sonho ser finalista, né? Porque o Prêmio São Paulo, de vez em quando, faz umas palestras com os finalistas, e eu achava fantástico isso, eu falava, oh, que bom, não sei o quê. Só que aí, quando saiu o resultado, eu olhei lá a lista, eu falei, eu acho que eu vou ler todos os livros, né, para saber se tem algum jeito, né? Porque se eu tiver aí concorrendo com o Proust, com o Rosa, com o Joyce, os novos, né? Aí eu falei, vou pegar todos os livros. Aí, primeiro, pensei em comprar, pedir para alguém me mandar. Aí eu falei, vou tentar achar aqui na universidade. E a Universidade de Harvard tem a Ivy League, que é essa liga de diamante, e elas estão todas, todas conectadas. Então, além de uma biblioteca ser gigantesca, você pode pegar livro em todas essas outras bibliotecas. São 8, não são? Né? Acho que são 8 universidades. Enfim, aí eu comecei a buscar os livros que foram lançados no Brasil em 2012, porque o prêmio só contempla os livros lançados E desses 20 livros que eram os finalistas, eu consegui achar, sei lá, 17 livros. Coisa que você não acha aqui na cultura, né? Você vai na cultura e fala, me dá os 20 livros. Ó, esse não tem, esse está esgotado, esse vai demorar, esse nunca vai chegar. E lá, mesmo se o livro não tem, você clica, você pede, e eles, sei lá, 2 semanas o livro está lá. Eu não sei o que eles fazem. E aí eu li compulsivamente todos os livros. E o seu processo criativo? Você tem horário para escrever? Você busca inspiração? Tem uma rotina? Seu primeiro romance já premiado. E, para isso, teve esse processo? Foi uma coisa disciplinada, assim? Esse grupo, inclusive, esse grupo de literatura e matemática, eles discutem um pouquinho sobre essa questão da inspiração. Porque esse grupo foi criado por um escritor que se chama Raymond Queneau, e esse Raymond Queneau ele brigou com o André Breton, que era o cara do surrealismo. Então, o surrealismo é aquela coisa de você ficar esperando, né, a inspiração chegar, né, geralmente sem roupa, pelado, aí o que vier, você escreve, né? E o Raymond Queneau falou o contrário, não, vamos impor regra, e essas regras vão fazer a gente, vai nos ajudar a escrever. Como se fosse um poema, um soneto. Você tem uma regra matemática por trás de um soneto. Então, eu não sei, eu acho que eu tenho uma ideia básica, uma ideia central. Eu escrevi um outro livro agora. E com essa ideia central, assim, eu pesquiso muito, leio muito, e aí, no momento que eu começo a escrever, eu entro naquele mundo. Então, é muito trabalho árduo, muitas e muitas horas escrevendo, e reescrevendo, e lendo. E eu acho que eu fico naquele ambiente, né, naquele mundo, né, fechado. Eu acho que isso é bom quando você é pesquisador e você tem uma bolsa de pesquisa que você pode largar o resto do mundo, né? Você não precisa acordar cedo, atender paciente, ou, né, sei lá. E aí você pode viver, né? Mas eu acho que é mais trabalho árduo do que inspiração. Eu acho que eu não acredito muito em inspiração, não. Eu acredito que quando você lê, estuda, você é capaz de ter alguma ideiazinha legal, assim, pode ser que, né, esse pé de página, esse último livro meu, eu peguei um pé de página do Mal-Estar da Civilização, né, o Mal-Estar da Cultura do Freud. Então, um pé de página que o próprio Freud recalcou, porque ele escreveu uma informação tão importante num pé de página, porque ele também estava querendo recalcar. Então, a partir do pé de página de um Freud, eu acho que eu criei uma ideia, entendeu? Mas você tem que ler muito, né? Boa noite. Boa noite. Eu quero te perguntar sobre como você se sentiu depois de ter recebido esse prêmio. Se você achou, se seu primeiro pensamento foi assim, caramba, justo eu, né? ou o seguinte, se você falou, isso aí agora aumentou minha responsabilidade. Ou o contrário, você sentou no trono, agora eu estou aqui numa boa.
qual foi, como você se sente aí depois desse prêmio? Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu queria mandar a minha inscrição para o Big Brother no mesmo dia, né? Porque eu acho que, assim, no Brasil, hoje, o mais importante é você ser ex-Big Brother, né? Aí você vira Big Brother, depois você, né, que acaba a sua fama, você começa a dançar em festa de 15 anos, né? Ganha um cachê, sei lá, de 15 mil reais para fazer uma dancinha. Não, bom, eu não... Assim, eu acho que era um sonho já ser finalista. E aí, quando eu fui premiado, assim, eu falei, nossa... E eu acho que a grande coisa que eu acho que muda nisso é que quando você publica um livro, né, no Brasil, né, num país que, sei lá, 200 milhões de pessoas, mas é um número ínfimo de leitores, né? E esse número ínfimo de leitores, você ainda publica um livro por uma editora pequena de Belo Horizonte sobre, né, com uma tiragem muito pequena, que não vai chegar em lugar nenhum, que ninguém vai ler. Você não sabe se seu livro presta, você não sabe a qualidade dos seus escritos. As pessoas que leram seu livro, geralmente, são seus amigos próximos, né? Que não vão falar que seu livro é uma porcaria, né? Porque gostam de você. Eu acho que todos os escritores têm um pouco disso, né? A gente publica, a gente fica querendo né, que as pessoas leiam o nosso livro. Eu acho que essa coisa do prêmio, né? Eu acho que a coisa boa do prêmio é isso, que você vai... As pessoas vão te ler, né? No começo, você sabe todos os seus leitores. Você sabe que vendeu 43 livros, você faz a conta certinha, e no máximo você descobre que um dos 43 livros você não conhece. Agora você já tem mais, né? O livro já aparece em grandes, né, distribui um pouco melhor, então as pessoas começam a ler, às vezes elas te escrevem, o que eu acho fantástico, assim, essa interação com o leitor, porque eles te proporcionam outras leituras que você não teve do livro. E eu não acho que isso é uma, assim, não acho que isso é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, mas não acho que eu vou sentar no trono, eu acho, pelo contrário, eu estou feliz que eu acho que o meu próximo livro, eu acho que eu vou ser lido, entendeu? Mais do que o primeiro livro, quando ele foi lançado, que ficou, tipo, né? E eu acho que isso é bem legal nos prêmios, assim, porque tem tanta coisa acontecendo. Existe os finalistas, quando né, eu sempre gostei de ler, li os clássicos e tal, mas aí eu falei, bom, se você quer escrever, você tem que ler literatura brasileira contemporânea. Então, e os prêmios, né, não que os livros que são premiados são os bons e os que não são os bons, mas é um jeito de não ter um crivo. Então, você pode pegar esses livros, sei lá, todos os finalistas de todos os prêmios brasileiros, então você já tem ali um começo, entendeu, para ler. O Prêmio São Paulo são 20 livros. Você pega os últimos 8 anos do Prêmio São Paulo, aí você já tem 160 livros para você ler, fora o Jabuti, fora o Prêmio Portugal Telecom, fora o Zafari Bourbon. Então, você já tem, sei lá, 500, 600, 1000 livros que você pode ler para saber o que está acontecendo na literatura brasileira contemporânea. Que tem muita coisa boa, muita coisa boa. Ô, Jacques, você falou de interação com o leitor, e a questão das redes sociais? Tanto o escritor critica, não frequenta, eu já vi que você gosta, você tem Facebook, você sempre dá um retorno. Fica melhor isso para o escritor? É uma coisa de geração ou é uma ferramenta como qualquer outra? Eu fico brincando, na verdade, eu penso muito isso, porque o escritor, assim, a visão que o outro tem do escritor, né, ainda é uma visão meio romântica, né? Que o escritor é aquele cara que fica recluso e que fica escrevendo e que não sei o quê. Às vezes, quando esse escritor fica muito pop, né, será que, né, ele está fazendo coisa de qualidade e tal? Então, existe esse limiar entre o pop e o totalmente, né, que fica escondido num quarto, né? Em Harvard. Mas eu acho que não, eu acho que é legal você ter esse retorno. Eu acho legal, né, as pessoas te conhecerem, você conhecer as pessoas te dão muitas outras dicas de leitura, você também pode dar, né, dar dicas de leitura. Então, eu acho bem interessante. Você acaba conhecendo outros escritores, né? O Ronaldo mesmo, eu, Tânia, a gente se conheceu pelas redes sociais. Né? Depois a gente... São 2 escritores muito bons. Vale a pena ler.
Temos mais escritores em potencial. Queria agradecer mais uma vez também a presença ali do pessoal da escola. Celso Leite está sempre prestigiando, e com a boa notícia que agora o Sempre um Papo passou a integrar o calendário pedagógico lá da escola. Eles estão presentes agora em todos os eventos. E tem mais uma pergunta ali atrás. Boa noite. Som? Ah, beleza. Até aproveitando essa questão da escola, a gente viveu uma recente polêmica aqui no Brasil, que parece que foram tirados os livros de literatura do Enem. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, o que você acha dessa coisa de obrigação para ler, de isso estar fora dos principais vestibulares aí do Brasil. Não, isso é complicado. Bom, porque eu não acredito também muito que essa coisa de você obrigar alguém a ler um livro, né? Eu lembro que, sei lá, eu fui obrigado a ler O Grande Sertão Veredas com 18 anos. Aí você cria uma certa birra, né? Você está lendo uma coisa obrigado, que vai ter uma prova e um livro super difícil, o livro mais maravilhoso que eu já li na minha vida. Mas o livro mais maravilhoso que eu li na minha vida não foi com 18 anos. E, inclusive, eu não gostei quando eu li com 18 anos o livro, obrigado, para um colégio. Depois, quando eu li, assim, por gosto, né? É a coisa mais maravilhosa que tem, né? Não sei se vocês conhecem uma passagem, a Clarice Lispector estava... Isso é verdade, isso não é coisa do Facebook, né? A Clarice Lispector, quando ela estava lendo o livro O Grande Sertão Veredas, e ela escreve, são as correspondências da Clarice Lispector com o Fernando Sabino. E ela escreve para o Fernando Sabino quando que ela, né, esse sentimento que ela estava tendo quando estava lendo O Grande Sertão Veredas. E ela escreve: é a coisa mais bonita que eu já vi, eu não consigo parar de ler. Esse livro é outra coisa, é outro mundo. Então, não sei, eu acho que quando eu dava aula, eu dei aula há muito tempo, né? Não sei se eu vou ter que voltar, né? Pode ser. De cálculo para engenheiro, né? Eu fui 6 anos professor na PUC de Minas Gerais, dava aula para engenheiros e cálculo 1, 2, 3 e 4, equações diferenciais, tudo que todo mundo quer matar, eu era o professor. E eu tentava despertar alguma outra forma de fazer com que esses alunos gostassem da matemática, através das histórias da matemática, através dessa... Né, porque a matemática tem histórias fantásticas, né, essa busca por uma equação absoluta, o romance da matemática. Tem um escritor não, um matemático francês que eu acho bonito demais a história dele, chamava Galois. E esse Galois, ele é considerado o príncipe da matemática, um francês, né? Você vai na França hoje, em Paris, tem algumas ruas que chamam Galois. Esse Galois era um matemático de 16, 17 anos, que era um apaixonado pela matemática, mas ele era meio um porra louca, assim. Então, ele não escrevia nada de matemática e tal. E aí, né, os matemáticos são meio doidos também, e ele se apaixonou perdidamente por uma mulher. Só que essa mulher era casada com um general. Daí ele, nossa, tal. E aí ficou cortejando a mulher, não sei o quê, o marido descobriu, mandou prender o Galois. Aí prendeu o Galois, e o Galois desafiou o Galois para um duelo de armas. Né, deu aquele tapa de luva no Galois e prendeu ele, porque senão ele ia fugir, né? Aí o Galois, puta que pariu, eu vou morrer, né? Deixa eu escrever aqui o que eu penso sobre a matemática, né? E aí ele escreveu na prisão, tudo que ele sabia, tudo que ele pensava, porque até então ele não tinha formalizado esse conhecimento todo. Aí no dia do duelo, né, chega ele lá e o cara, o que acontece? Morreu. Morreu com 18 anos, acho que um pouquinho mais, 19, 20 anos, o Galois morre e ele deixa esses escritos matemáticos. E aí, durante 300 anos, a álgebra é a álgebra que o Galois criou nesse momento antes de morrer, entendeu? Então, se ele tivesse vivido mais, ou não, né? Se ele não tivesse vivido... Porque se ele tivesse vivido mais, às vezes ele não escreveria, né? Então, eu acho que essas histórias despertam o leitor. Vamos estudar uma matemática que deve ser bonito. Então, eu acho que na escola, acho que pode ter algum... Né? Tem um Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa ele era apaixonado pela essa mística, né? Essa coisa do demônio, né? A coisa, se existe um demônio, ele sempre pensa nisso. E ele próprio, né, ouviu uma história que quando ele
tomasse posse na Academia Brasileira de Letras, ele foi indicado para virar, né, imortal. Aí ele falou, e ele tinha um medo, porque ele tinha ouvido falar porque ele consultava essas pessoas que liam mão, ou acreditavam em tudo, enfim, ele falou, cuidado quando você tomar posse em alguma coisa. Então, ele ficou 4 anos adiando a posse dele, na Academia Brasileira de Letras. Não, vou tomar posse, vou tomar posse, vou tomar posse. Aí, no fim, depois de 4 anos, ele falou, acho que eu vou tomar posse porque eu devo isso a Cordesburgo. Cordesburgo é a cidade dele, né? Aí ele faz um discurso maravilhoso, tem na internet, né? E não é falso, né? Maravilhoso o discurso e tal, e aí ele toma posse na Academia Brasileira de Letras e 3 dias depois ele morre. Então, acho que isso pode despertar, né? Eu gosto dessas histórias, que eu acho que isso pode despertar, mais do que obrigar um aluno. Vai lá ler o Grande Sertão Veredas e me responde, né? Aquela coisa que todo mundo no colégio faz, né? A Diadorim, não, a Capitu traiu ou não traiu? Aí fica né, os advogados a favor, os advogados contra, porque eu acho que não sei o quê, né? Não sei se isso pode estar ultrapassado, não sei. Boa noite. Meu nome é Cristiano, tá? Você falou que deu aula de cálculo na PUC, eu fiz cálculo na PUC de Minas. Ah, é? Fiz os 4 cálculos e o cálculo numérico também. E você não foi meu aluno, não, né? Não, não. Você não está aqui para me matar, não? Não. Me formei em ciência da computação e a minha pergunta, na verdade, é mais ou menos o contrário do que você estava falando. Que você instigava as pessoas a gostar da matemática explicando histórias. O que eu pergunto é, como você é da área de matemática, como é que você faria para uma pessoa gostar de literatura? Como é que... Você entende que as pessoas da área de exatas têm dificuldade de entender a literatura, de gostar da literatura. E eu vou dar um exemplo aqui no caso do Dan Brown. Dan Brown já tem um estilo de literatura diferente. Então, as pessoas de exatas gostam mais desse tipo de literatura. Eu queria saber a sua opinião. Assim. Eu acho que o que a gente chama de alta literatura, ou grande literatura, é uma coisa mais complicada, por exemplo. Eu nunca li Dan Brown, né, mas eu sei mais ou menos o que ele escreve, o que vira filme, né, essas coisas todas, que são essas coisas meio de mistério, né, de tentar imaginar um segredo, um assassinato e uma conjectura, não sei o quê. Mas você encontra isso, por exemplo, de uma forma muito mais bonita, muito mais, né, trabalhada no Borges, por exemplo. Borges tem alguns livros desses mistérios, dessas questões filosóficas, lógicas e complexas no Borges, entendeu? Lógico que não é assim tão fácil de ler, né? O Dan Brown, acredito que seja bem mais fácil de ler. A questão é que, se você pensar historicamente, né, não existia essa diferença, né? Na verdade, era o conhecimento de uma forma geral. Boa noite. Boa noite. Bom, eu conheço o Jacques pela internet. Nós somos amigos virtuais. Eu escrevi sua biografia, não foi? Isso. Então, a história é a seguinte, eu ganhei o livro de aniversário. Nunca tinha ouvido falar do Jacques. Eu me identifiquei muito com o livro, desde a escola judaica até a engenharia elétrica. Era a minha história reescrita. E a questão é a seguinte, eu tenho uma parente que mora na Europa. Ela trabalha com literatura brasileira. Quem que é? Chama Judith Schleier. Talvez você não conheça. Mas ela conhece os escritores brasileiros pessoalmente, recebe os escritores lá em Frankfurt. E alguns amigos meus aqui de São Paulo escreveram livros sobre a comunidade judaica também. O primeiro livro que eu mandei para ela nem sei se quis ler. No segundo, ela falou, não manda mais. Ou seja, ela tem um certo preconceito, também é judia, tem um certo preconceito com literatura judaica. Do tipo chamado de literatura de gueto, literatura do Bom Retiro, que é o bairro judaico daqui. E talvez eu absorvi esse preconceito, porque quando eu terminei de ler o livro, minha primeira curiosidade foi saber quantos judeus tinha no júri do Prêmio São Paulo. E não encontrei nenhum. Ou seja, para os judeus parece que é uma coisa que vai interessar só os próprios judeus. E, na prática, não, uma coisa que encantou muito mais gente. Eu queria saber se você ficou surpreso ao ganhar o prêmio, achando que isso ia ser uma coisa que não iria agradar ao público em geral. Obrigado. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Aí, ó, viu o Facebook, até que é interessante. Bom, eu sempre acho que as poucas pessoas que leram o livro inicialmente, né,
algumas, eu acho que o que elas falavam era justamente isso. Apesar de você estar tocando em questões, né, um jovem judeu, um mineiro, enfim, vivendo esses problemas, essas questões eram universais. Sempre alguém sentiu alguma coisa, né, alguma passagem do livro, mesmo não sendo judeu. Então, eu imaginava que sim, e isso foi uma coisa proposital. Todos os capítulos, essa questão da literatura, tudo eu imaginava assim, que apesar de ter uma ideia central, tem uma coisa, né, universal, porque senão, né, eu acho que não teria objetivo assim. Você pode escrever um livro assim pontual, mas você não teria ambição literária, né? Então, isso que me surpreendeu muito, principalmente depois do prêmio, que as pessoas, né, com formações, com questões completamente diferentes das nossas, né, engenheiros ou judeus de uma comunidade pequenininha, elas sentem isso. E eu imaginava também, quando eu estava lendo todos os livros, né, aí eu pensava assim, bom, eu acho que só existe uma chance assim de ganhar esse prêmio, que é você tocar, né? Lógico que tem que ter uma questão literária, o livro tem que ser bom, etc. Enfim, isso é mais, né, objetivo. Mas você tem que tocar esses membros do júri de alguma forma, né? O cara tem que se encontrar ali, porque 2 livros, né, muito bons, né, vamos dizer, né, com os critérios objetivos, se é que existe critérios objetivos, algum deles vai tocar mais o leitor, né, esse leitor. Então, eu sempre imaginava essa universalidade desse personagem. E, de fato, né? Assim, todo mundo tem uma parte que é esse Dybbuk, né? O Dybbuk é esse demônio, né? Que ele é sempre perseguido. Sempre quando alguma coisa pode dar certo, vai esse Dybbuk, né? Desgraçado. Encosto, né? E avacalha com ele. Esse Dybbuk é essa mitologia judaica, mas quem não teve um Dybbuk na escola, né? Um menino na escola que te enchia o saco, né? Estava lá única e exclusivamente para te encher o saco. E muitas vezes você também foi o Dybbuk de outra pessoa, não foi? Você também encheu o saco de outra pessoa, propositalmente, né? E eu acho que esse livro ele mostra isso de uma forma mais, né? Apesar de você ser o centro das atenções no livro, você mostra que o Dybbuk te encheu o saco, mas você também encheu o saco de muita gente, né? Você faz uma autorreflexão, né? Então, acho que é isso, assim. Né? Pode ser que esses livros que essa professora não gostou muito, eles não tinham... O Philip Roth, por exemplo, o cara é um dos maiores escritores do mundo, e muitos judeus amam, e muitos detestam, né? Querem matar. Ele teve muitas polêmicas, né? E ele escreve uma coisa universal, não escreve? Tanto que ele é considerado um dos maiores, né? Sei lá, o Bashev Singer ganhou o Prêmio Nobel de Literatura escrevendo em Yiddish. Então deve ter alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa aqui, né? Porque a nossa leitura pode ser uma leitura um pouco mais viciada, né? Mas se o livro ganhou o Prêmio Nobel, né? O Elie Wiesel, né? Que que escreveu A Noite, né? Um sobrevivente de Auschwitz também ganhou. Então, apesar de você falar, né? Dos prefácios do meu livro fala que fale sobre sua própria vila e serás universal, não é isso? O Tolstói fala isso. Né? Então, conta pra gente dos seus próximos projetos, o próximo livro e o que mais você anda fazendo. Bom, tem um livro que vai ser lançado, acho que esse ano ainda, que é também um livro meio polêmico. É um livro que eu brinco que é infantil para todas as idades. Chama o Livro dos Porquês, mas ele é infantil, mas não é infantil. Mas a questão, eu acho que existe um buraco no Brasil de falar sobre agnosticismo, né, de você respeitar pessoas que... Porque na Inglaterra, por exemplo, é um país forte, né, que as pessoas, né, elas podem não acreditar, né, e aqui existem umas estatísticas terríveis que as pessoas não podem não acreditar. Né, as pessoas acham uma pessoa que não acredita tão violentamente, um violentamento tão grande quanto um assassino. Então, esse livro chama o Livro dos Porquês. Eu proponho algumas perguntas meio metafísicas. Por que a gente ama? Por que a gente briga? Por que a gente tem medo? E quem responde são autores.
Clarice Lispector, Fernando Pessoa, né, mas disfarçados. E proponho essa questão do agnosticismo, né? Por que né, se brigou tanto na humanidade, né? Porque esse nome de Deus é um nome perigoso, né? Alguém fala que, bom, meu Deus é bom, é ótimo, é o mais bondoso de todos. Aí vem o outro e fala, não, mas o meu Deus é o mais bondoso de todos, o que mais perdoa, o que mais... Só que aí os deuses são contraditórios, né? E aí o que acontece? Eles acabam brigando por isso, né? Então esse livro vai falar sobre isso. E tem um outro romance que eu estou meio assim, aí vamos ver se vai dar certo, né? Esse também é uma grande brincadeira. E tomara que venha aqui para o Sempre um Papo, né, gente, para o lançamento. Então, eu vou te pedir aquilo que a gente combinou lá, né? Você vai ler um trecho da sua escolha aí do Antiterapias. Eu sempre brinco que eu estava conversando com outro escritor que chama Evandro Afonso Ferreira, acho que vocês devem, bem amigo do Ronaldo. Ele esteve aqui conosco em dezembro, Evandro. É ótimo, né? E ele fala que ele já foi do júri, né, de vários prêmios, né? E aí ele fala que recebe aquela pilha gigante de livros, e aí ele, pô, o que vai fazer, né? Aí ele fala que ele lê, sei lá, 2, 3 páginas, e aí se as 2, 3 páginas forem boas, ele continua, senão ele joga pro inferno, né? E aí uma vez a gente estava participando de uma mesa desse Prêmio São Paulo, aí eu falei com ele, então vou ler a primeira página do meu livro, para ver se você ia me jogar no inferno já de cara ou não, né? Então, eu gosto de ler sempre esse comecinho, para ver se a pessoa gosta, beleza. Se não gosta, me joga no inferno. Então, tem umas palavras em Yiddish, então eu já vou traduzir. Mas no livro, se alguém se interessar, tem um glossário no final. Então, vou ler esse pedacinho. Malditos nazistas. Eichmann, Bormann, Argentina, Brasil. Agora tudo faz sentido. Tudo se encaixa. Eu era uma criança normal com todas as peculiaridades de uma criança judia que vivia nos guetos modernos. Tinha minha mãe e meu pai judeus, meus amigos judeus, meus parentes judeus, minha escola judia, o clube judeu, e naquela época até pensava que o show da Xuxa era um programa judeu. Eram muitos úteros me protegendo. O primeiro deles eu consegui romper, como todo mundo, a duras penas. Sinto que depois de sair daquele lugar quentinho, úmido, confortável e seguro, ainda o procuro sempre, tomei meu primeiro pé na bunda. Na verdade, anos depois, vejo que foi só um tapinha na bunda, no estilo Michelangelo, já que eu era de fato uma obra-prima e que deveria falar. Mas mamãe logo me deu carinho, afeto, proteção e muito leite. Eu nem precisava chorar, teria tudo. Então nem sofri tanto com esse meu primeiro pé na bunda. Uma semana depois, cortaram meu prepúcio. Brit Milá, meu pacto com o povo escolhido e minha imunidade em relação à maldosa Lilith. Se é que Deus e Lilith existem. Ou será que a circuncisão é realizada para se ter certeza de estar sempre incompleto? Aqui, a incompletude já é física, não há mais nada a fazer. Nunca ouvi falar em implante de prepúcio. E nunca ouvi falar em alguém que o desejasse. A verdade é que deve ter doído muito. Devo ter me assustado bastante com aquele tanto de gente comendo e bebendo de graça. Onde tem comida e bebida de graça e dor alheia, tem judeus de sobra, principalmente aqueles parentes que provavelmente só apareceram no meu Brit Milá e no meu Bar Mitzvah. Observavam a mim e ao meu pipio original, tão pequenininhos nós dois, pelo menos um deles cresceu, e nem foi tanto. E ainda molharam meu bico no vinho para me ludibriar, em vinho veritas, no vinho a verdade. Logo depois, literalmente, me castraram. A castração, plagiando por antecipação as teorias freudianas, era de fato a verdade. Alguns psicanalistas extremistas consideram Brit Milá como automutilação do povo judeu, e seria essa uma das explicações para o antissemitismo. Eu não sei nada, mas eu desconfio de muita coisa. Não me lembro de nada. Aqui já me inseria na história de Abrão e de seu pacto com Deus, na literatura medieval judaica, com a invenção de Lilith e dos Dibuks, dos demônios. A minha própria história começava a copiar a história. Podia encontrar em mim os primeiros sintomas do complexo de Portnoy. Fascinante. Que a história tivesse copiado a história já era suficientemente assombroso. Que a história copiasse a literatura era inconcebível. Mas, mesmo assim, a minha história continuava.